Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da série Viver com Ela, um programa especial da Casa Hunter focado em pacientes e no cuidador. Bom, vocês não me conhecem, eu sou a Paula Massari, sou mãe de um raro, Gabriel, que tem fibrose cística, mas hoje a gente vai falar sobre ela. E hoje é um prazer receber vocês aqui no estúdio dos nossos parceiros Voz das Mães, da Natália e do Robson, também pais raros, pais do Vini, e é um prazer contar com vocês aqui nesse dia. Bom, para começar essa roda de conversa super especial, gostaria de agradecer a Daiichi Sankyo, que acreditou nesse projeto, e as organizações que apoiam essa iniciativa. A Brela, Procura da Ela, Instituto Paulo Gontijo, Casa dos Raros e a Febra Raras, que é a Federação Brasileira das Associações de Doenças Raras. Bom, o objetivo de hoje é falar de ela, sobre a perspectiva do cuidador multidisciplinar, algo importantíssimo que nós precisamos muito nas doenças raras. Para discutir esse tema, temos grandes convidados aqui comigo. A advogada Silvana Ascarance, prazer em recebê-la. Prazer é meu. A fonoaudióloga Ana Lúcia Chiappetta, prazer em recebê-la. E a fisioterapeuta respiratória Simone Andrade. Obrigada por estar presente aqui. Bom, para que a nossa conversa, gostaria de iniciar sabendo um pouco mais da experiência pessoal de cada uma de vocês com a Ela. Ana Lúcia, você, já faz tempo que você atende pacientes com esclerose lateral amiotrófica? Paula, eu comecei o atendimento com esclerose lateral amiotrófica em agosto de 1987. Faz tempo. Praticamente, em agosto agora, 38 anos, né? E como que começou? Assim que eu me formei, estava iniciando o setor de investigação em doenças neuromusculares na Escola Paulista de Medicina, a atual Universidade Federal de São Paulo. Nós estávamos começando o setor de investigação e, neste momento, já tinha a parte clínica dos neurologistas e tinha também o estudo de biópsia para conhecer melhor as doenças neuromusculares. Mas não havia o trabalho multidisciplinar. Então, o doutor Acari de Oliveira, doutor Acari, ele foi visionário nesta época, ele viu que além do corpo clínico era necessário iniciar um trabalho multidisciplinar. E ele chamou uma fisioterapeuta, que é a doutora Márcia Cunha, e chamou o pessoal da fonoaudiologia. Eu estudava na Unifesp nessa época. Eu fazia graduação em fonoaudiologia. Em 88, eu e uma colega, nós nos formamos e nós iniciamos já um trabalho voluntariado e foi o primeiro trabalho interdisciplinar. Então, nós tínhamos fisioterapia e fonoaudiologia. A fisioterapia tinha como objetivo, neste primeiro momento, fazer uma planilha das alterações motoras de todos os pacientes neuromusculares. Entre eles, a neuronopatia, as doenças do neurônio motor, a esclerose lateral amiotrófica. E da parte da fonoaudiologia, nós íamos fazer os achados fonoaudiológicos. Então, nós iríamos ver tanto da parte estrutural e da parte funcional as alterações de fonação, mastigação, deglutição e respiração. Esse trabalho, esse primeiro trabalho de achados fonoaudiológicos, foi até 1993, quando nós conseguimos reunir e acompanhar 45 indivíduos com esclerose lateral amiotrófica. Então, nós acompanhamos de 88 até 93, para que a gente tivesse um acompanhamento evolutivo desses pacientes. Esses pacientes, eles vinham para a gente mensalmente, era um ambulatório, nós acompanhávamos todo mês esses pacientes. Em 45, nós fechamos esse primeiro, com 45 pacientes, nós fechamos esse primeiro estudo e ele foi publicado em 94. Então, em 94, sai o primeiro trabalho de 45 pacientes dos achados fonoaudiológicos aqui no Brasil, né? Então, isso já faz um tempinho também. De lá para cá, eu não parei de acompanhar os pacientes com esclerose lateral amiotrófica. Atualmente, eu faço uns 20 atendimentos por semana ainda de indivíduos com ela.
Nossa, é assim, bem esse ponto que eu queria pegar, só fazendo uma parte. A equipe multidisciplinar, principalmente nas doenças raras, elas são fundamentais, porque acomete todo, né, todos os órgãos do paciente. Então, a equipe multidisciplinar, todos reunidos, é muito importante. Obrigada pelo... Simone, quantos anos como fisiorrespiratória e quantos deles convivendo com o paciente com ela? Que história. Ai, pois é, são muitas. Bom, muito menos que a Ana, né? A Ana é muito pioneira. Eu tive o primeiro contato com esclerose lateral em 2002, na minha segunda graduação na faculdade, através de uma fisioterapeuta que estava lá na Universidade Federal, no setor de doenças neuromusculares com a Ana, que na época era um trio, era a Ana, Lúcia Chiappetta, a Patrícia Stenich, a nutricionista, e a Maria Clariane Berto Hayashi, que era fisioterapeuta respiratória, e ela foi minha professora. E ela contou muitas histórias sobre esclerose lateral amiotrófica na minha graduação. Eu fiquei completamente apaixonada e falei, é isso. Eu quero fazer a diferença na vida dessas pessoas. E comecei a acompanhar o ambulatório de esclerose lateral amiotrófica com elas antes de me formar. Então, eu fiz a minha monografia lá. Então, assim, uns 23 anos convivendo com ela e 20 anos de fisioterapeuta. Então, a Ana é pioneira mesmo. Eu só tenho 20 anos de formada. E durante todo esse percurso, eu não consegui mais me desvincular da esclerose lateral amiotrófica. Então, fiquei no ambulatório. O ambulatório é um fomento de troca, não só de pesquisa, mas o doutor Acari, que é o coordenador, o fundador do ambulatório, ele é um modelo de humanização no atendimento. Então, para mim, a esclerose lateral amiotrófica, nesses 23 anos, junto com esse modelo que eu aprendi com o doutor Acari e com esse trio pioneiro, que era Ana, Patrícia e Clary, me trouxe esse desejo enorme de não largar mais. Então, você acaba fazendo da esclerose lateral amiotrófica parte do seu dia a dia, né? Bem como a Ana, eu atendo também diariamente esclerose lateral amiotrófica em São Paulo, fora de São Paulo. O tempo todo você acaba respirando ela. Nós fazemos parte de algumas associações, como você citou, a Associação Procura da Ela e a Brela, e essas associações trazem uma demanda muito grande de pessoas com ela que não têm acesso a profissionais assim, que possam receber a demanda, que possam acolher. Então, e a fisioterapia respiratória, ela faz um papel importante nesse pilar, né? No pilar da equipe multiprofissional. Sim. Onde cada um é fundamental, mas você acaba tendo uma demanda muito grande de secreções, de acometimento de intercorrências, e as associações cumprem esse papel de trazer. Então, hoje não são, né? Naquele tempo eram muitos pacientes do ambulatório, hoje não. Hoje tem os pacientes do ambulatório, mas as associações, elas trazem o Instituto Paulo Gontijo, a Brela, a Procura da Ela e outras tantas, essa demanda dos pacientes que têm essa carência do encontro com o profissional que tem a especialização na doença. Muito importante para nós, familiares, enfim, quando a gente consegue ver a atuação desses profissionais em cima, né, de uma pessoa acometida, enfim, ainda mais com ela, que tem tanta secreção, é muito importante, até assim, faz o bem-estar da família toda, não é só o paciente, né? Nós que estamos vendo isso, traz um bem-estar de falar assim, nossa, como é importante essa presença da equipe multidisciplinar. E o doutor Acari está no especial de ela. Então, isso é importante saber que vocês vão acompanhar nessa semana que estamos falando de ela. A doutora Acari também faz parte dessa semana. Silvana, por razões diversas, os advogados são essenciais no dia a dia dos pacientes com doenças raras. Você trabalha nesse segmento há muito tempo? Eu comecei a trabalhar nesse segmento após o falecimento do meu pai, em 2012. Meu pai foi diagnosticado com ela em 2003 e nós fomos muito bem acolhidos pela Abrela, fundada pelo Dr. Acari e outros profissionais, né? Chegamos lá com o impacto da doença,
alto impacto psicológico, né, a família, e começamos a frequentar as reuniões e aprender como tratar. Como viver com ela. Né? Como viver e como seguir aquela jornada, né, difícil. E eu fui cuidadora do meu pai, de 2003 a 2012. E fui aprendendo a parte material, digamos assim, da doença. A parte multidisciplinar ali no dia a dia, né? Com o meu pai, que tinha um plano de saúde, mas aquela época era muito mais difícil conseguir as coisas no plano de saúde pelo desconhecimento. Hoje está um pouco mais divulgado, mas ainda assim, por outras razões, é muito difícil ainda com os planos de saúde. Com o falecimento do meu pai, eu fui aprendendo, quer dizer, já tinha aprendido a parte material, prática da doença. Com o falecimento do meu pai, eu tive mais tempo para desenvolver a minha parte jurídica, né? Eu vivi 9 anos ali na luta e, enfim, como é que se faz isso, né? Como é que se consegue o home care e tal. E eu fui me envolvendo. Então, a partir de 2012 até agora, 2025, eu venho quebrando a cara com os planos de saúde e lutando, né? Então, desde 2012 que eu estou atuando como voluntária na Abrela e também na Procura. Voluntária, assim, as primeiras orientações. E essa pessoa quiser seguir com outros advogados, familiares, tudo mais, eu dou os primeiros passos. Uma orientação, né? Orientação. E se a pessoa quiser contratar, também eu estou aberta para contratação. Sim. Então, é desde 2012 que nós estamos nessa luta e aprendendo dia a dia, lutando principalmente com o desconhecimento dos peritos e de alguns juízes que ainda não conhecem a complexidade, a dificuldade para dar dignidade para um paciente de EPA. Você falou uma palavra muito importante, a dignidade, né? A gente precisa resgatar a dignidade do ser humano mesmo, né? Doenças raras, o ser humano em si. E também com doenças raras que a gente tem que lutar por esses pacientes, né? Bom, a ELA geralmente começa com fraqueza muscular que se espalha e piora com o tempo. Os sintomas podem incluir dificuldade para caminhar ou realizar algumas atividades diárias, né? Tropeços e quedas, vocês sabem bem, fraqueza nas pernas, pés, tornozelos, falta de jeito nas mãos, essa fraqueza, né? Fala arrastada, dificuldade para engolir, fraqueza associada a câimbras musculares, espasmos nos braços, ombros e língua. E alterações de pensamentos ou comportamento. A partir desses sintomas iniciais, gostaria de conversar com vocês sobre a importância de iniciarmos esse apoio multidisciplinar que a gente acabou de comentar aqui, logo após o diagnóstico. Simone. Posso falar que a fisiorrespiratória está para o corpo do paciente, assim como o apoio psicológico está para o emocional? Fundamental já desde os primeiros tempos, quais são os principais benefícios de iniciar a fisioterapia tão logo apareçam os primeiros sintomas? O precoce, a famosa precoce. Precoce, né? O que é precoce, né? É tão difícil definir essa palavra. Bom, na fisioterapia respiratória, em relação à esclerose lateral amiotrófica, bem como qualquer procedimento da equipe multiprofissional, qual é a importância? Qual a relevância de você iniciar o tratamento? Em uma doença neuromuscular, em uma doença rara, ou em qualquer doença, e na esclerose lateral amiotrófica não é diferente, se você deixa a doença na sua evolução, na evolução natural da doença, você abre lá o Google e está escrito, né? O paciente de ela bulbar tem de 6 meses a 3 anos de sobrevida e o paciente de ela apendicular tem de 3 a 5 anos de sobrevida. A evolução natural da doença. Quando você faz uma intervenção, seja ela qual for, de qualquer membro da equipe, você mudou essa evolução natural da doença. E aí, é lógico que isso é associado ao fenótipo clínico, ao acometimento que cada paciente vai desenvolver a doença de uma forma. É tanto que você poderia dizer que cada indivíduo com esclerose lateral amiotrófica tem uma doença diferente. Porque é um compêndio, né? São tantas apresentações clínicas diversas que você poderia dizer... Não é igual ao outro, né? Não é igual. Não é igual ao outro. Então, sempre ali na sala de espera do ambulatório, um paciente melhor vê o outro pior e sempre... Qual é a pergunta? Eu vou ficar assim? Eu vou ficar assim. Né? E eu sempre respondo, eu não sei.
Eu não sei, eu nunca menti. Porque cada pessoa desenvolve a doença de uma forma. A evolução da doença, né? Quando você interfere nesse quadro clínico, nessa apresentação, você mudou a evolução da doença. Mudou o percurso Então, dela, né? qual é o fato de você iniciar o tratamento? É isso, é você mudar a evolução natural da doença. Quando você muda a evolução natural da doença, você muda o desfecho. Você não fala mais de 3 a 6 meses, de 3 a... Você não fala nada. Você não sabe nada. Uhum. Você sabe que você fez alguma coisa. Você, aí, tecnicamente, você iniciou a fisioterapia respiratória, você permitiu que os pulmões se desenvolvam limpos, secos, cheios de ar, né? E uma pessoa que respira bem, ela vive bem. Você evita que esses pulmões se tornem pulmões fechados, que a gente fala atelectasiados. E aí um pulmão que é escuro, que é úmido por natureza, fechado é bom para quê? Para bicho. Bactérias, né? Qualquer bicho que entrar vai fazer um estrago tremendo. Qual que é o estrago nesse pulmão? Abrevia a vida desse paciente, tira a qualidade de vida dele. Então, intervir na fisioterapia respiratória, como em qualquer área da doença, é tão fundamental quanto cuidar do aspecto psicológico, físico, né? Tudo isso vai fazer a diferença. Então, precisa intervir precocemente, porque para mudar a evolução natural da doença, para você ter um desfecho diferente lá na frente. Aí você tem um paciente como o Stephen Hawking, com mais de 50 anos de doença, como a dona Natalina, com mais de 25 anos, Ana Lúcia, Ana Silvia, com mais de 20 anos de doença, porque são os nossos pacientes, né? Então, quando alguém me procura, eu não consigo pensar, esse paciente vai ter 5 anos de sobrevida. Imagina, eu vislumbro uma vida enorme para esse paciente. Eu acho que essa é a parte mais importante. Então, intervir precocemente, fazer a fisioterapia respiratória, para quê? Para viver. Viver quanto? Não sei. Viver a sua vida inteira, né? Viver, é como você falou, né? Viver o quanto vai viver. Não, o que for viver, viver com a melhor qualidade de vida. A gente a gente escuta muito isso para quem tem desconhecimento com as doenças raras. Ai, olha, dá muito amor e carinho porque vai viver 5 anos. É tão difícil como você fala assim, como pode ouvir e escutar uma frase dessa, sendo que a gente pode, com a medicina, com os profissionais, mudar o percurso dessa doença com o nosso próprio tipo, né, biotipo, a gente pode mudar. Então, a gente tem que acreditar e a gente tem que dar esse apoio para os pais, que não é assim o que está escrito lá no Google ou que um profissional acabou dizendo para você. Não é verdade. Não é verdade, mas eu sempre pensei assim, também tive um diagnóstico, meu teu filho vai viver até tantos anos, mas na minha cabeça sempre foi assim, primeiro que eu vou mudar esse percurso, esse curso ali nós vamos mudar, nós vamos ter que mudar. E segundo, o quanto ele viver, que ele viva com qualidade de vida. Eu sempre pensei isso para o meu filho, que ele viva com qualidade de vida. Eu não vou dar o tempo a Deus pertence, né? Quem acredita, mas é a qualidade de vida que eu posso dar para ele nesse percurso de vida dele. Isso é o que me importa mais. E aí a gente precisa de muitos profissionais e da equipe multidisciplinar, porque não é só o amor e o colo de mãe, de pai, de família, mas sem vocês a gente realmente não muda o nosso percurso da nossa história. A gente não muda. Bom, a parte aqui que a gente vai se emocionando, né? A gente vai se emocionando, porque como não falar disso, né? Bom, Ana Lúcia, um dos sintomas que mais assusta os cuidadores, né, dos pacientes com ela é a disfagia, ou seja, a dificuldade de engolir. Em geral, quais são os pontos de atenção do fonoaudiólogo ao desenvolver um plano de ação para os pacientes com esclerose lateral amiotrófica? Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender que não é só o paciente que a gente fala com ela. Vamos falar um pouco da doença do neurônio motor. Como a doutora Simone falou, nós temos pacientes com características diferentes. Então, nós temos um paciente com predomínio, por exemplo, de um neurônio motor superior, é um paciente um pouquinho mais espástico, mais rígido, pode ter um pouquinho de espasmo laríngeo, e o outro com predomínio de neurônio motor inferior. É um paciente mais fraco, mais flácido. Isso interfere no tempo de doença e interfere nos acometimentos. Ambos podem chegar a ter, na evolução da doença, esse sintoma da disfagia. E a disfagia, ela é um impacto muito grande no seu dia a dia.
Porque um dos grandes prazeres do ser humano é comer, é saborear, sentir aromas, né? Então a gente estava logo cedo, antes de começar, tomando um café, questionando, o café está fraco, o café está forte, eu gosto de um café mais forte, eu gosto de um café... Então, no nosso dia a dia, aromas e sabores fazem parte do nosso prazer humano. Então, nós vivemos muitas vezes, eu estou aqui, estou pensando, o que eu vou comer no almoço? Será que quando eu sair daqui eu vou tomar um café e vou comer um docinho? A gente tem que lembrar que na doença do neurônio motor, na esclerose lateral amiotrófica, ela é uma doença motora, ela é uma doença de execução motora. Mas as minhas vias de entrada estão preservadas. Então, sabor eu vou sentir sempre. Mesmo no meu paciente com uma disfagia grave, essa porta de entrada está preservada. Sim. O impacto é muito grande, porque na hora que você fala assim, eu estou com dificuldade para comer, não é só dificuldade para comer, é dificuldade de nutrir, de alimentar, e muitas vezes esse paciente acaba ficando isolado da família e ele perde um pouco a socialização. Então, quando nós falamos de disfagia, nós temos que ir além da dificuldade motora, além da dificuldade em movimentar uma língua, em fazer a passagem desse bolo alimentar da boca para o estômago, mas nós temos que compreender a função da mastigação, da deglutição, do alimentar-se, do marido chegar com alimento para a esposa, da filha levar um alimento para o pai, porque isso é carinho, isso é amor, isso é afeto, né? Alimentar outra pessoa é passar para essa outra pessoa o seu próprio afeto. Quando mesmo pacientes acamados, a gente continua oferecendo alimento, daí um alimento envolto em uma gaze, protegido, mas para trabalhar o manejo da saliva daquele indivíduo, você ouve assim nas casas, Ana, eu fui viajar para fora e eu trouxe determinado alimento para ele. Você oferta? A gente foi viajar, então assim, alimentos que ressignificam memórias. Né? Isso é muito importante. Então, mesmo o paciente com uma disfagia grave, já impossibilitado de comer via natural, ele não perde o prazer alimentar, desde que ele esteja bem cuidado. Por quê? Porque quando eu oferto um alimento, eu produzo mais saliva naquela cavidade oral. Eu preciso de um trabalho de um fisioterapeuta respiratório para que depois me auxilie na limpeza, na reorganização, manter esse pulmão limpo, bem aerado. Se tiver uma penetração silente, mesmo durante esse trabalho. Então, muitas vezes, esse paciente disfágico, que pode vir a ter no curso da doença uma dificuldade alimentar, se ele é bem acompanhado, ele pode, mesmo com grande dificuldade, ainda ter o prazer alimentar. E o que a gente fala também desse trabalho multidisciplinar é que as pessoas confundem comer com alimento ou comer com nutrição. E muitas vezes não ouvem a equipe num momento assim, olha, já é hora de introduzir uma via alternativa de alimentação. Mas ele come, mas o que ele come não é suficiente para manter o seu aporte nutricional, as suas necessidades proteico-calóricas. Ele pode continuar a comer via oral, com uma dieta adaptada, mais pastosa, mais viscosa, líquidos mais engrossados, mas ele precisa de um outro aporte. Então, com a avaliação nutricional, nós conseguimos muitas vezes ofertar uma dieta mista. O que acontece com o paciente acompanhado com um olhar multidisciplinar? Ele vai estar bem ventilado,
ele vai estar bem nutrido. E nós temos duas fontes energéticas para um músculo que tem uma doença neuromuscular, que é oxigênio e glicose. Então, eu preciso dessa energia através da nutrição, eu preciso dessa energia através da oxigenação desse músculo, para ele manter bem, manter em um platô. E até para poder comer via oral mais tempo, anos de vida. Como diz a Simone, nós acompanhamos 35 anos de paciente com esclerose. Anne, você acompanha? Acompanhei, eu tenho anos atendendo. Então, eu já tive o prazer de estar ao lado de indivíduos com mais de 20 anos de doença, tá? Porque nós acompanhamos esses pacientes no decorrer dos anos. Eu falo que nossos pacientes vão se tornando Highlanders, porque as pessoas dão 5 e a gente multiplica isso daqui a pouco por 10, porque a medicina também evoluiu, os aparelhos ventilatórios evoluíram, os assistentes de tosse evoluíram, as alimentações nutricionais evoluíram, mas sem cuidado, ele vai ter uma pneumonia aspirativa, ele vai ter uma comorbidade, ele não vai estar bem nutrido, ele não vai estar desfrutando todos os prazeres que a vida com propósito pode oferecer. Então, nós temos que oferecer, primeiro, uma explicação familiar que é possível manter-se melhor, mesmo com todas as dificuldades que a doença apresenta, e apresenta dificuldades, ninguém aqui está colocando uma venda nos olhos, tá? Esses pacientes, eles vão ter perda muscular, vão passar por processos de atrofia, vão passar por processos de fraqueza, alguns vão ficar mais espásticos, mesmo assim, dá para oferecer prazer. Então, o que nós temos que despertar também nesses pacientes e nessas famílias são propósitos. Vale a pena. E qual que é o seu propósito para estar aqui hoje cedo? Qual que é o seu propósito para acordar, sair da cama e estar aqui hoje cedo? Então, se a gente consegue despertar isso com o apoio de uma equipe e falar, a sua vida não acabou no diagnóstico. A sua vida vai muito além de um diagnóstico. Agora, você tem que escolher seguir o seu caminho, como todos nós, né? Então, é um impacto grande. Ser um indivíduo disfágico é um impacto grande, mas ele não finaliza nada. Importante essas palavras, né? Primeiro que o diagnóstico não nos define. Começa por aí, essa frase todo mundo usa e eu continuo usando também. Então, assim, porque ela tem muito significado mesmo ali, ela não nos define. E segundo, a gente, numa doença como ela, quando a gente precisa do cuidador, né? O cuidador, às vezes, a maioria das vezes é familiar, para de fazer suas atividades para, né, tudo, para a sua vida, para cuidar dessa pessoa, né? Seja o marido, a esposa, enfim. E o entendimento da doença é muito importante, porque em casa, com o entendimento da doença, por isso que quando você fala, eu falo a verdade, a gente explica, olha, está evoluindo, mas a gente tem N outras alternativas que a gente... É muito importante essa cumplicidade do familiar com o profissional da saúde, porque vocês não fazem milagre. Nós também não fazemos milagre, mas a gente precisa dessa união para mudar o curso. Então, a gente precisa de pais e cuidadores com a mente aberta para que confiem no profissional que está sendo atendido, para que a gente possa realmente praticar em casa e trazer de casa para vocês o que está acontecendo, sem aumentar ou sem diminuir, mas que seja uma relação muito de confiança, porque vai durar para o resto da vida. E nós vamos precisar para o resto da vida. Então, essa relação de confiança e essas alternativas que vocês nos trazem é muito importante. Então, as famílias, é o que eu falo, as famílias precisam acreditar no profissional que está sendo atendido, trabalhar junto, o profissional precisa escutar os familiares, nós mães, nós pais, ou enfim, cuidador, porque é importante também do lado de vocês escutar, para vocês terem os inputs do que está acontecendo, já que cada um é de um jeito. Eu fiz muito à parte, mas era importante esse recado também para os pais acreditarem no profissional da saúde e vice-versa, isso que é importante. Paola, vamos lá.
Antes de você me perguntar, eu preciso Que bom da palavra. Que você está pedindo a palavra, porque eu quero uma roda de conversa, não é esse pergunta e resposta, não. É bem assim. Vamos lá, Silvana. Porque a doutora Simone e a doutora Ana Capeta falaram aqui, elas comprovaram que são especialistas na doença e no tratamento dessa doença e das doenças do neurônio motor. Acontece que os planos de saúde e o SUS não têm fisioterapeuta especialista e fonoaudióloga especialista. Muitas das vezes nem fornece fonoaudióloga, quanto mais especialista. Uma fonoaudióloga que não tem essa especialidade, ela não vai tratar o paciente dela como a doutora Ana está ensinando aqui para nós. Não vai dar uma oportunidade de comer, de sentir o aroma, de saborear. E muitas vezes manda o paciente emagrecer, quando a orientação é fornecer uma dieta hipercalórica. Com medo de errar. Hipercalórica, porque o paciente não pode perder peso, é contraindicado que o paciente perca peso. A doutora Simone falou do tratamento precoce. Os planos de saúde subcontratam empresas de home care pelo menor preço, que remuneram muito mal os profissionais, e não vai ter um profissional especialista que venha para o home care. Né? Então, essa é a grande dificuldade. Muito. E o SUS, muitas vezes, age dessa mesma forma. Sim. E o paciente não vai ser tratado como deveria. Né? Muitas vezes, como a doença é rara e complexa, muitas vezes fazem um tratamento contraindicado. E isso é muito difícil de comprovar, muito difícil de mostrar para os peritos, né, que é necessário uma perícia na maioria das vezes. E essa é a grande dificuldade do advogado e do paciente, porque ele não tem o tratamento adequado. Pelo desconhecimento e também porque a gente sabe, primeiro assim, o diagnóstico. Diagnóstico precoce, a gente já sabe, desconhecimento dos médicos, a gente tem essa dificuldade mesmo. O SUS é maravilhoso, universal, mas a gente tem esses entraves. Cada consulta no especialista demora pelo menos um ano. Como que numa doença evolutiva você pode esperar todo esse tempo para passar por um profissional da saúde? Como que você... Se chega no último especialista ou para um geneticista, ele já está todo acometido. Então, essa é uma das grandes lutas que nós temos para o diagnóstico precoce, a implementação do teste do pezinho ampliado, que isso realmente a gente precisa urgente no nosso país. Existem estados que estão fazendo o ampliado, mas isso é uma lei que já existe, ela tem que ser implantada, porque a gente precisa, para as doenças raras, o tempo ele é crucial. E os profissionais de saúde, a gente precisa que tenha essa porta aberta e que não demore todo esse tempo, essa jornada dentro do SUS, né, para ele passar pelos especialistas. E todo esse entrave que você falou, é uma grande luta que a gente tem. Por isso que a pessoa, né, quando ela tem uma prescrição para a implantação da sonda de gastrostomia, ela pensa, não vou comer mais, eu vou perder o prazer de comer, não quero. O que me adianta viver sem o prazer de comer? Mas a doutora Ana, que é especialista, ela está nos ensinando que é possível sentir o prazer da comida, o aroma, né, do alimento e viver com dignidade. Isso mesmo. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Bom, já que a gente está aqui, conforme mencionei no início do nosso encontro, os advogados auxiliam de muitas formas os pacientes e os cuidadores. Quais são as consultas mais comuns feitas com cuidadores para pacientes com você? As consultas mais comuns são: o plano de saúde negou e o SUS está demorando e não atende. O que eu faço agora? Então, a gente tem que comprovar uma negativa, ou seja, pela demora, ou seja, por uma negativa infundada qualquer, que o plano de saúde dá, comprovar essa negativa e ajuizar, né, a ação judicial para um home care adequado. Porque quando o paciente procura o advogado, na maioria das vezes, ele já está com uma prescrição de home care. Enquanto ele está indo no ambulatório, ele está recebendo o tratamento. À medida que a doença avança, pela fadiga e pela fraqueza muscular,
ele não tem condições de se locomover até o ambulatório. Ele necessita receber esse tratamento no home care. É como se estivesse internado, né? O paciente está ruim, ele vai ser internado no hospital. Mas ele tem a possibilidade de ficar internado no domicílio, receber essa internação domiciliar, chamada home care, com profissionais especialistas. No hospital, na internação hospitalar, na maioria das vezes, tem um profissional, ou não especialista, mas um profissional melhor. No home care, esses profissionais são subcontratados, não são os mesmos profissionais que atendem no hospital. Então, eles faltam, chegam atrasados ou vão e dá uma contraindicação para aquele paciente dela, porque ele não está capacitado na especialização daquele tratamento do doente do neurônio motor ou da subespécie esclerose lateral amiotrófica, né? Então, aí o advogado ele tem a dificuldade para comprovar aquela situação, convencer o Poder Judiciário de que o plano de saúde não está atendendo como deveria. E aí, algumas vezes, a gente consegue que uma clínica de home care especialista venha atender aquele paciente e seja reembolsado pelo plano de saúde. Eu gostaria de fazer uma parte aqui. Silvana, você falou assim, é como se o paciente ele não está internado no hospital, mas ele está internado em casa. Eu discordo dessa terminologia. Também. E eu acho que a Simone vai concordar comigo, porque o paciente não está internado em casa. Ele necessita dos cuidados em casa, mas ele é livre para ir aonde ele quiser. Não impossibilita, porque hoje nós temos excelentes ventiladores que mesmo o paciente traqueostomizado acompanha onde ele quiser ir. Quero ir no teatro, nós temos pacientes que fizeram cruzeiros, saíram do Brasil e foram para a Europa de navio, com tudo, entendeu? Então, assim, eu não tenho que internar alguém em casa, ele não está preso em casa. A nossa maior briga, mesmo com aqueles que conseguem a liminar judicial, ele não está preso na casa, ele tem vida. Se ele quer ir no teatro, se ele quer ir na festinha, se é uma avó e quer ver a festa de formatura do neto, sabe? Se é um pai e quer ir no casamento da filha, ele está livre para ir aonde ele quiser. E isto, quando ganha muitas vezes, o convênio fala assim, tudo bem, você está aí na casa, mas você vai ficar preso aí, você não pode sair. Porque se você sair, você vai perder tudo. Tudo que você conseguiu, se você pôr o seu pezinho, eu falei, então agora o convênio põe tornozeleira eletrônica nos pés dos meus pacientes. Então, não é uma internação domiciliar. Isso também nós temos que, de tal maneira, mudar, porque não é internação domiciliar, é um atendimento domiciliar, mas que este paciente, ele consegue, se ele quiser, tá? Vai ter baile de carnaval na frente da minha rua. Desce sua cadeira de rodas, desce o seu ventilador, seu assistente tosse que você precisa, os seus cuidadores, e vai ver o desfile passar na frente da sua casa. Então, novamente, não adianta oferecer tempo de vida se eu não consigo junto oferecer a vida. A vida. Então, eu também quero fazer uma parte para complementar o que a doutora Ana está falando. Eu acho que essa questão é uma questão desafiadora para a doutora Silvana, que eu não sei qual é o caminho para a Casa Hunter e para todas as pessoas, qual é o caminho para mudar na lei esse conceito de internação domiciliar. Porque o conceito da lei, o princípio jurídico é home care, internação domiciliar. E nós precisamos mudar isso para assistência domiciliar, né? Então, eu não sei qual é o meandro, por onde se começa, mas eu acho que tem que ter um movimento grande, jurídico, dos profissionais, dos familiares, do mundo, né? Somos revoltadas, né? Por natureza. Já temos a lição de casa. Nós precisamos, né? Após anos, nós continuamos lutando, entendeu? A gente nunca está satisfeito. Por onde começamos para mudar esse conceito de home care,
é maravilhoso, mas ele tem que ser mudado urgente, por Para todos os motivos que a doutora Ana falou, para assistência domiciliar. Perfeito. Né? Que o paciente possa ir à escola, possa ir às férias, possa ter a vida dele amparada por essa equipe multiprofissional, de forma legal, jurídica, sem sofrer essa coação, essa ameaça de que ele vai perder o home care. Então, eu tive um paciente que recentemente queria ir até Ubatuba, que o avô construiu um quarto para ele na casa, e ele não pôde, porque o home care disse, você vai, mas eu vou comunicar o seu convênio, que você está saindo do seu domicílio, os custos e os riscos passam a ser da família. Então, é claro que a família não foi. Então, a gente precisa modificar isso. Aí deixa de ter a vida. Sim, a vida. Isso acontece em muitos casos. A gente luta tanto, né, pela vida. Então, a doutora e Silvana consegue uma liminar, o convênio cumpre, depois aí o paciente perde. quer estudar. Ela tem que conseguir outra entrada no processo para garantir o direito de estudar. Para mudar a cláusula. E se isso fosse amparado por lei, né, seria muito mais fácil. Para mudar a cláusula da implantação do home care. Da implantação do home care. Quando o home care ele é implantado, vem lá um termo, né, que a família é obrigada a ter um cuidador para acompanhar a enfermagem 24 horas. A enfermagem 24 horas não pode ficar sozinha com o paciente. É obrigatório ter um cuidador. E ali ele assina um termo, num contrato de adesão, ele não tem como discutir aquilo. Ele assina um termo que ele não vai sair do domicílio. Que é a internação domiciliar. Mas isso porque a gente também tem que ver o outro lado. Isso. Não estou defendendo, muito pelo contrário, eu sou do paciente, mas a gente tem que usar um bom senso. O que acontece? A empresa de home care que está fornecendo os profissionais, principalmente a enfermagem 24 horas, ela é responsável por esse profissional. Então, se ele viaja, tem um risco, tem de acidente, tem vários riscos que pode estar acontecendo aí. E aí, a empresa de home care também está ali num jogo de cintura, digamos assim. Se todo mundo for autônomo, se todo mundo for PJ, aí é outra história. O profissional de enfermagem, ele é autônomo. Ele assume seus riscos, mas aí também os custos são outros e tudo mais. Então, tudo é uma questão de bom senso e de conversar. Mas, na maioria das vezes, quando falta o bom senso, vem lá o termo de adesão. E por isso que se impõe... Porque se ele viaja, a empresa é responsável se acontece alguma coisa. Um acidente de a empresa carro, que é responsável. O profissional de enfermagem, ele vai estar distante do seu domicílio, ele tem filho, ele tem pai, ele tem... Enfim, toda essa dinâmica de fatos que estão envolvidos ali. Então, se o paciente ele quer viajar para Ubatuba, vai se programar, vai se conversar e vai tentar chegar numa possibilidade. No pior das hipóteses, não deu acordo a conversa, né, o diálogo, aí vai para o judiciário e explica para o juiz o que está acontecendo e pede uma alteração daquela cláusula contratual que ele assinou, né, para ele não perder aquele home care se ele combinar com os profissionais que podem acompanhá-lo até aquele evento, no feriado, porque ele não vai estar morando, ele vai num determinado momento. Esse foi um exemplo, sabe, doutora Silvana? Mas nós temos no cotidiano, e eu acho que a Ana, né, a doutora Ana também tem, várias situações, né? Situações de escola, situações até de deslocamento médico. Então, eu acredito que é urgente mesmo, é lógico que com todo esse bom senso da situação, porque é claro que um paciente também que pode sassaricar o tempo todo, ele não precisa muitas vezes desse home care. Isso tem acontecido muito com a AME. As crianças de AME da nova geração medicamentosa, por exemplo, que eu sei que não é assunto do nosso encontro, sim, mas é claro, mas são crianças, por exemplo, que não têm a dependência da geração antiga. Então, são crianças que precisam de uma assistência domiciliar de equipe de reabilitação, mas não necessariamente de enfermagem 24 horas. Então, acho que esse conceito tem que ser mesmo modificado até em função das novas drogas, dos novos fenótipos clínicos que estão surgindo. Do avanço da medicina, né? Então, vamos até dos, como eu falo, dos ventiladores novos. Nós temos todo um conceito diferente. Hoje a gente tem um ventilador que é assistência de vida. Ele é domicílio. No domicílio. Então, se ele está ligado àquele ventilador que é assistência de vida, ele está bem acompanhado, tem aquele pulmão limpo, bem aerado, está bem, está disposto, está bem nutrido,
E pode estar com uma traqueotomia, pode estar com uma gastrostomia, mas tem vida. Essas pessoas, elas estão trabalhando, são advogados, são médicos, mesmo donos de casa. Ou seja, eles estão, hoje, 50 anos que seja, 40 anos, 50 anos, 60 anos, essas pessoas são jovens. Elas são jovens. Elas têm uma vida. E a gente quer que elas continuem tendo esta vida, na medida do possível. Ninguém também está falando que é para a pessoa sair para uma balada, não é isto. Mas a possibilidade de continuar com essa vida social e até com essa vida laboral. Porque muitos trabalham, amparado pela lei, né? Amparado pela assistência domiciliar. A gente não quer o risco de tirar tudo deste indivíduo. Agora, como advogada, vamos supor que eu fosse advogada do plano de saúde. O que eu ia dizer? Mas se o seu paciente pode ir trabalhar, ele não precisa de uma assistência domiciliar. Precisa até ir no banheiro. Sim. Ele precisa sim. Aí precisa provar. Precisa sempre. Quem vai decidir é o julgador, é o juiz. Precisa para passar a alimentação. Ele não mexe nada. Precisa sim. Quando mudar o conceito, isso acaba. Quando você tirar essa palavra internação domiciliar para assistência domiciliar, isso acaba. Você não vai precisar, em cada liminar, levar todos os relatórios da equipe para provar, por exemplo, que o doutor Antônio, ele vai atender no consultório dele, mas ele precisa do enfermeiro para passar a dieta, para fazer o assistente de tosse tirar a secreção, para cuidar que o ventilador esteja ligado na tomada, ou seja... Até para mudar a postura, porque dá dor. Ele não pode ter o perito que tem que entender isso. Nós temos que convencer os peritos. A lei. Já entendi. A lei. Temos que essa palavra. Vamos deixar como lição de casa aqui. Lição de casa para nós, associações, como é que a gente pode, como sociedade civil, né? Repara que nós vamos além, cada qual da sua categoria profissional. Nós estamos há tantos anos envolvidos. Não, mas é uma visão... E trabalhamos há tanto tempo 360. Em associações, em equipes... que a gente vai muito além do fonoaudiólogo, do fisioterapeuta, do terapeuta ocupacional, do advogado. O nosso olhar é o que mais o paciente necessita neste momento. Porque nós somos uma equipe multidisciplinar, interdisciplinar, especialista no assunto. Porque também as necessidades vão mudando com a evolução da medicina, com o avanço dos profissionais, com a doença. Assim, a gente tem que também mudar, a gente não pode ficar preso também a leis, né? A termos de adesão, e nomes. Então, a gente um bom trabalho para a Procura, para a Brela, Casa Hunter e todas nós, né? Quando que a gente imaginou que uma equipe de saúde precisaria muito da presença dos advogados junto para nos defender? Até para respirar, né? Não é? É isso, até para respirar. Bom, o desafio nas doenças raras que demandam cuidados multidisciplinares, envolvendo vários profissionais de saúde e até outras áreas, é a gestão do cuidado. Eu gostaria de ouvir todas de vocês a partir dos anos de experiências de cada um. Vocês podem falar das boas práticas de cuidados que vocês já testemunharam. Simone, você poderia começar? Sim. Bom, eu acredito que de toda essa nossa conversa, então, uma coisa fica muito clara, né? Que a doutora Ana falou, a doutora Silvana falou, você falou, e eu falei, que a desinformação é a pior prática de cuidados que existe. Sim. Então, a desinformação, ela ceifa a vida dos nossos pacientes. Portanto, a melhor gestão de cuidados que pode acontecer é da informação, da capacitação. Por exemplo, na fisioterapia respiratória, o que nós temos hoje de melhor gestão de cuidados respiratórios no mundo? Eu tenho condições de fazer uma excelente avaliação de um paciente com esclerose lateral amiotrófica, que essa avaliação seja feita periodicamente e, de acordo com essa avaliação, para cada fase da doença, eu possa iniciar as medidas que esse paciente precisa. Precisa de exercícios respiratórios para insuflar os pulmões bambu. Precisa de um aparelho de tosse mecanicamente assistida para remover secreções. Esse aparelho não tem no rol do SUS, esse aparelho não tem no convênio. O que eu vou fazer? Doutora Silvana, precisa de um advogado. Eu tenho que fazer isso de forma precoce, de novo, porque eu não posso esperar o meu paciente estar com uma pneumonia para eu procurar a doutora Silvana para ela abrir um processo para me pedir um assistente à tosse. Então, para mim, o que faz parte da melhor gestão de cuidados é uma excelente avaliação.
E nisso eu preciso muito do apoio da família, da equipe, porque muitas vezes essa família fica negando, né? Eu não sei porque essa palavra ela é tão importante. Eu nego que o meu familiar precise de uma via alternativa de alimentação. Eu nego que ele precise de ajuda para remover a secreção. Então, todos juntos, numa boa avaliação familiar, com a gestão de um profissional, identificar o melhor momento. Então, agora é o momento de procurar a doutora Silvana, entrar com uma solicitação de assistente à tosse. Olha, eu estou antevendo nessa avaliação que eu preciso iniciar a ventilação mecânica não invasiva. Eu preciso de um bom aparelho. O aparelho que está disponível na portaria federal, que disponibiliza a ventilação pelo SUS, não me atende, eu preciso de outro. Então, mais uma vez, eu preciso procurar a doutora Silvana para entrar com uma ação para me solicitar um equipamento de suporte à vida. Para mim, a melhor gestão de cuidados é essa, que faz a avaliação, antever as necessidades, no meu caso, de remoção de secreção ventilatórias, e me permite fazer essa interface com a equipe toda. Então, doutora Ana, nós vamos precisar de uma gastrostomia? Vamos, mas ele está num bom momento respiratório. Não, mas para fazer a gastrostomia ele precisa de um ventilador. Então, eu preciso instituir uma ventilação junto com a indicação dela de gastrostomia, porque se esse paciente for fazer esse procedimento de gastrostomia, um paciente de esclerose lateral amiotrófica, que ainda não usa ventilador, mas não tiver um suporte ventilatório no momento daquela intervenção, daquela sedação, daquele procedimento, ele pode ter um acometimento, um problema respiratório, sim, e aí ele não está preparado com o ventilador. Então, isso é uma boa gestão de cuidados, é você avaliar, antever os problemas de forma precoce, oferecer as soluções e acompanhar. Dessa forma, você muda esse quadro de erros, porque o que acontece é tudo muito de forma amadora. As pessoas esperam as necessidades para procurar as soluções. Só que, como a gente sabe, as soluções não estão disponíveis. Não. Você não vai na prateleira e pega um coffee assist, você não vai na prateleira e pega um suporte à vida, e pega uma família inteira para ensinar a fazer um ambu, para remover secreção. É isso. Então, a gestão de cuidados é aquela que você, primeiro, capacita. Quem? Familiar. Quem está com o paciente 24 horas? O familiar. Exatamente. Ele tem que ser capacitado. Tem. Ele tem que saber tudo. Segundo, cuidador e equipe de enfermagem. Eles têm que saber tudo. Não pode fisioterapia respiratória, só a fisioterapeuta respiratória mexe na máquina de tosse. Só a fisioterapeuta respiratória, o fono, mexe... Não! Nós não estamos juntos. Então, capacitar toda essa equipe. Quando fala de equipe multi, a família está envolvida. O cuidador está envolvido. Sim. E o paciente está envolvido. Capacitamos todos? Aí vamos avaliar periodicamente para poder intervir no momento certo. Esse é o segredo para mudar a evolução natural da doença. Então, informação, para que a desinformação não gere, muitas vezes, coisas que são irreversíveis, né? Se você tem um paciente de esclerose lateral amiotrófica que bem ventilado, bem nutrido, bem acompanhado, pode viver 50 anos, você vai lá de forma amadora e põe tudo a perder. Sim. Com uma pneumonia oportunista e sem nenhum equipamento para tratar essa pneumonia. E outra coisa que, para mim, faz parte da minha gestão de cuidados todos nós somos capacitados para cuidar desse paciente ambulatoriamente no domicílio. Mas quando ele agudiza e ele vai parar numa unidade de terapia intensiva, ele não é mais aquele paciente que nós cuidamos. Ele é um paciente que ninguém nunca viu. Ninguém nunca viu. E aí, esse paciente de doença rara, de esclerose lateral amiotrófica, ele entra numa UTI e ele vai ser tratado como um paciente pneumopata. Ele vai ser tratado sem nenhuma especificidade. E aí tudo está perdido. Então, essa capacitação na gestão de cuidados, ela não é só a nível domiciliar e ambulatorial. Ela precisa se expandir de forma urgente, imediata, para as unidades de terapia intensiva. E são todas, porque as unidades de terapia intensiva, elas não têm máquina de tosse, elas não têm profissionais capacitados para usar, elas não aceitam os nossos ventiladores no domicílio. Então, eu vou dar um exemplo. O meu paciente está ventilando há 10 anos com uma pressão ventilatória de 20. Ele entrou na unidade de terapia intensiva, o ventilador dele não entra junto. Ele vai ser imediatamente
colocado no ventilador daquela unidade e ninguém foi lá olhar o que ele usava. As pessoas vão olhar que ele tem que fazer um volume pré-determinado pela literatura e a partir daquele momento ele não respira mais do jeito que ele respirava. Então ele de repente entrou lá com uma fratura ou com uma vesícula e ele respirava com 20 de pressão e ele tem que passar a respirar com 5. E aí ele não consegue, porque ele tem fraqueza. Mas as pessoas não entendem que ele tem uma fraqueza muscular. Elas acham que ele tem um problema pulmonar. E ele não tem. O doente de esclerose lateral amiotrófica, desde que previamente ele não tenha enfisema, asma, qualquer doença pulmonar obstrutiva, os pulmões dele são sadios. Ele tem uma fraqueza muscular. E aí não adianta você tirar a minha pressão de 20 e colocar 5. Porque aí ele quer respirar e ele não consegue. Ele começa a fazer um esforço cardíaco. Ele começa a tomar droga vasoativa, que é um medicamento para o coração bater. Mas ele nunca tomou. Não, mas agora ele é um cardiopata também. Muito rapidamente, esse doente que só tinha ela, né? Ele já está cardiopata, ele já está pneumopata, porque aí ele pegou uma pneumonia, porque o pulmão atelectasiou. Então, essa gestão de cuidados ela é muito ampla. Ela precisa de todos os segmentos da sociedade, desde a sementinha do domicílio até que nós conseguimos chegar nas unidades de terapia intensiva e fazer essa parceria. E não ficar sempre contando com a sorte. Tomara que naquele hospital hoje tenha um profissional que entenda, ou permitam, que me escute. Né? Ou permitam, tem escuta, né? Ou me permitam entrar, ou me permitam falar. Ou que me escute, né? Então, a gente não pode viver desse jeito, isso é amador. Num universo tão gigante das doenças raras, tão gigante, né? Não é possível que nós não tenhamos um leito. Aqui na cidade de São Paulo, eu não posso pegar o meu paciente e falar, olha, vai nesse hospital que ali tem um leito que o médico, o físio, entendem de ela. Não tenho. Não tem. Mas eu passo aqui nesse ambulatório que é ligado a um grande hospital, mas lá ninguém te conhece. Eu não tenho um leito lá. O que eu faço com o meu doente? Eu tenho que mandar ele para o hospital, porque tem horas que você precisa de complexidade no tratamento, de um medicamento endovenoso, de uma tomografia, ou ele precisa de um antibiótico que precisa de exames de sangue de rotina, enfim. Então, o meu apelo é que a gestão de cuidados, ela envolva, em primeiro lugar, capacitação em todos os níveis, em todos os segmentos, para que a gente pare de cuidar. Você cuida daquele paciente com tanto carinho, no domicílio, no ambulatório, e numa agudização, você perde ele por uma má gestão. Isso não é uma crítica aos profissionais. Eu entendo que um profissional que está lá, ele segue protocolos, ele segue guidelines. A gente sabe disso. Mas o doente raro, ele existe, gente. E a gente que está do lado de cá do hospital fala assim, você poderia falar com o meu físio, por favor? Eu, como mãe, já fiz várias vezes isso. Você poderia, por favor, falar com o meu pneumo? Porque ele não está com pneumonia, ele tem fibrose cística. Você poderia ligar? Eu fico implorando, porque nós, às vezes, infelizmente, né, mas a gente entende, não tem doenças raras nas faculdades, já começa por aí, né? Já não tem. Então, a gente já tem que resolver as coisas no MEC, porque a gente já não tem nem doenças raras. Geneticistas no país são 300 e poucos geneticistas, o resto já está todo mundo fora, não tem uma faculdade de geneticista. E como que a gente vai tratar doenças raras, sendo que a maioria delas são doenças genéticas? Então, a gente já começa por aí também, né? Tem isso também para consertar ou para a gente poder, né? E, ao mesmo tempo, nós pais, cuidadores, a gente entende, a gente acaba conhecendo, sabendo um pouco mais, não que a gente saiba mais que os profissionais da saúde, não é isso que eu quero dizer. Eu quero deixar, assim, quero colocar os termos para que não ocorra nenhum ruído, mas a gente sabe do que a gente está falando da doença do nosso filho, do nosso cuidador. Então, que a gente seja escutado na hora da internação, porque com o que a gente está falando, talvez a gente consiga mudar. Olha, o meu pai, o meu irmão respirava com 20, eu aqui estou vendo que está com 5. Então, quando você fala capacitação familiar, precisa muito, porque a gente precisa dar essas informações na hora que vocês não estão, e como paciente de SUS, nem vocês, né? Não tem todo mundo, só nos centros de tratamento. Então, eu só queria da nossa parte a gente pede. Você pode telefonar, mas não é assim que funciona, né? Eu vivencio isso todo dia, sabe? Fechando, né? E eu acho muito importante capacitar as famílias, mas eu acho uma judiação
eu acho desonesto, eu acho covarde. Você capacitar as famílias e a ponta que te recebe não saber do que você está falando. Então, é nossa obrigação, é nosso dever moral que haja uma união para capacitar, de fato. Então, que seja junto com a AMIB, que é a Associação Brasileira de Medicina Intensiva, que seja, não sei, né? Nós temos vários projetos. Nós fazemos parte de projetos de capacitação hospitalar, mas eu acho que esses projetos têm que ser ampliados. Eles precisam de um eco maior e eles precisam de um eco de fato, sabe, Paula? Vamos conversar. Porque o que acontece é que tudo acontece de forma muito maquiada, assim, sei lá, às vezes aparece um projeto de capacitação, você vai ver quem está falando no projeto. É uma pessoa que você nunca ouviu falar, que não vivencia esclerose lateral amiotrófica, mas ela é a coordenadora do projeto. Você já sabe que aquilo não vai funcionar. E nós vemos isso em âmbito nacional. As pessoas que de fato estão envolvidas, que poderiam falar, os pais, os familiares, eles não estão lá, os profissionais não estão lá. Então, essa gestão de cuidados, ela é urgente. Essa voz tem que ecoar. Tem que ecoar, precisa haver uma integração de todas as pontas do cuidado, do começo ao fim. O paciente de doença rara, ele pode ter apendicite, ele pode ter fratura. Uma criança cai, ela quebra um osso. Ela vai chegar no hospital, ela precisa do cuidado. Eu sei que não é possível em todo lugar, todo mundo saber tudo. Não, né? Mas também sabemos... tem que ter um caminho de escuta, pelo menos. Mas discuta e a gente também propor como sociedade civil, porque assim, todo mundo junto, né? Propor essa capacitação. Como que a gente faz chegar? De forma efetiva. Exatamente. Real, não, efetiva, né? efetiva. Porque são 20 anos, Júnior. Eu imagino, desabafo. É um desabafo, mas... Momento de abrir o coração. Mas tem que abrir o coração. São 20 anos as pessoas fingindo que elas não me escutam. São 20 anos que eu bato nas UTIs. Eu já cheguei a ficar sentadinha na UTI, com o equipamento do meu colo, falando, doutor, essa paciente, ela precisa desse. Não, aqui é outro momento. Ela não está como você conhece, filha. Aqui é outro momento. Eu tenho 30 anos de experiência, filhinha. Aí, daqui 5 minutos, a paciente morreu. Pois é. E eu fico ali com o paciente no colo, o aparelho no colo, chorando, porque eu sei que ela só morreu porque naquele momento ela não teve o tratamento adequado. Que ela precisava. É, isso. Pode, claro. Eu queria que todas vocês participassem agora desse momento, porque a gente já está indo para o encerramento. Então, eu quero que agora... Ela falou eu quero que vocês não precisem encerrar. Não é para encerrar. Essa é a última pergunta. Então, agora não precisa encerrar. É rápido, vou concluir. Não, por favor, quero toda a sua palavra. Nesse momento que a pessoa faleceu. Vou falar para ela o que ela deveria ter feito e que eu fiz lá no Hospital Cruz Azul, que é o hospital de militares. Quer tomar água? Obrigada. A pessoa precisa de um cuidador inconformado ou vulgarmente briguento. Eu era conhecida lá como a filha do Sr. Mário, porque eu brigava com todo mundo. Nesse momento, ela saca um celular, filmando do bolso, filma. Olha, eu estou aqui com o equipamento, você não está... não pode filmar. Vou filmar sim. Para a segurança do paciente, porque ele vai morrer daqui a 5 minutos. Se ele não usar esse equipamento, a culpa é sua. Vou te tomar o celular. Pode chamar a segurança, pode chamar a polícia, pode chamar quem quiser. E eu estou filmando a sua incapacitação de atender o paciente. Hoje com o celular, está mais fácil. Mas na época do meu pai, eu entrava lá com o BiPAP dele, ajustado para ele, não me deixavam. Ele internava 1 semana todo mês para tomar imunoglobulina. Não me deixava entrar com o BiPAP dele. Eu quero falar com a assistente social, eu quero falar com o coronel, eu quero falar com todo mundo. Esse BiPAP está configurado para o pulmão do meu pai. Se ele está parametrizado ou não, eu cuido disso, eu me responsabilizo. Mas ele precisa desse BiPAP, dessa máscara, senão ele vai morrer. E ele não pode ficar de barriga para cima, ele tem que ficar de lado, senão ele vai morrer também. E eu tinha que repetir isso. Nem existia o protocolo clínico terapêutico na época, mas eu tinha que repetir e brigar. E aí eu ligava para o médico do meu pai e botava para falar com a pessoa que estava dizendo que não ia fazer. E eu era inconformada, eu era briguenta e as pessoas tinham que me ouvir. E aí, por último, dizer, olha, eu sou advogada, eu estou filmando, enfim, eu
tinha essa carteirada para dar. Mas a mãe, o pai, seja quem for, usa. Eu sou a mãe, eu sei, eu conheço, tá aqui. O relatório médico diz que é assim, assim, assado. E se você não fizer desse jeito, e se ele falecer, a culpa é sua por erro médico, eu vou te processar. Mas os pais ficam intimidados, né? Chega no... Quando você chega no hospital, você vai ser sempre desagradável. Você tá vulnerável, e aí tudo bem. Você fica intimidado, Eu era muito conhecida complicado. naquele hospital, Cruz Azul, como a filha do seu Mário. Lá vem a filha do seu Mário. Eu saía fotografando o prontuário médico lá no posto de enfermagem. Ah, você não pode fotografar, mas eu vou fotografar sim. Para a segurança do meu pai. Eu vou fotografar. E fazia isso, porque senão vai morrer, vai ter prejuízo. O prejuízo é irreversível. Então, é uma luta constante, porque esses funcionários, eles estão obedecendo ordens. Protocolos. Isso tem que chegar lá na pessoa. É que a gente fala, o manejo da doença, né? O PCDT, o manejo da doença. Se a gente precisa ter tudo isso, né? Para que seja uma coisa... Para depois vir a capacitação, né? Primeiro tem que ter o manejo da doença, como é feito, né? Para cada doença e esses protocolos. Mas a gente tem que trabalhar isso que você falou. Há 20 anos, dela, vamos trabalhar. O choro dela, a dor dela, é o meu choro com peritos. Claro. Porque eles dão laudos totalmente por desconhecimento da doença e o risco de se perder um processo é alto. É muito alto. Eu já vou dar a palavra para você. Quando descobri a doença do meu filho, e aí a gente, sei lá, depende, o pâncreas não funciona, um dos, né, pulmão, fígado, pâncreas e tal. O pâncreas não funciona, tem que tomar enzimas pancreáticas, senão ele perde tudo, né, e entra em subnutrição. E aí, cada organismo determina quanto de enzimas pancreáticas você tem por alimento. O do meu filho é de um jeito, o do seu filho é de outro, o do seu filho é de outro. Só que tem o livro, e tem também o protocolo. A normatização. E aí eu estava lá, mãe de primeira viagem, primeira mesmo, recém, né, chorando aquela coisa toda, e ele tinha que ter 30 cápsulas, sei lá, 60 cápsulas mês, ou sei lá, na época. Aí passei pelo perito, que era ortopedista, e falou assim para mim, olhou lá o livro, 60 é muito, no livro está escrito 20. E me deu 20. E eu fui para casa com 1/3 da dose do que meu filho precisava. E naquele momento eu só chorava, o perito falou que era 20, eu precisava de 60, porque a médica do centro de referência da Santa Casa falou, é 60, e ele falou, não, é 20, perito. Eu fui para casa com 20. Aí não conformada, depois eu também sou briguenta, mas eu fui para casa primeiro chorar. Depois eu voltei no dia seguinte e fiz lá o meu escândalo e passou um pediatra. E ele falou assim, não, pro ortopedista, cada um é cada um. Se na prescrição está escrito 60, você tem que dar 60, não é para dar 20. E complementou os 40. Mas se eu não tivesse voltado, né, fosse um outro tipo, eu ia ficar com 20 e a saúde do meu filho ia ficar bem prejudicada. Então, assim, a gente fica intimidado sim, o desconhecimento é grande, os peritos não ajudam. Na hora da internação, assim, a gente precisa também de muita gente que tenha bom senso. Acho que o bom senso também tem que imperar entre nós, né? Porque sem o bom senso, aquele médico, aquele perito, o que custava ele se informar com um pediatra, se de repente, né? Porque eu estava com uma prescrição médica, então ele foi acima do prescritor. Mas tá tudo errado, né? Vamos combinar que tá tudo errado? É isso, desculpa. Queria ouvir você. Olha, tá tudo errado. De acordo com todo o colocado, acho que não tem muito mais o que colocar. Mas tem aquela história do curto, médio e longo prazo. Quando a gente fala de vamos, né, olhar o paciente, quem atende o paciente com neuromuscular, com doença do neurônio motor, com a esclerose lateral amiotrófica, tem que compreender que não é uma foto, é um filme. Então, muitas vezes o perito, ele chega até na casa do paciente, ele tira uma foto de acordo com a experiência e vivência do perito, que nem é especialista. E você está contando para aquele perito que essa doença ela é progressiva, que ela é evolutiva no decorrer do tempo. Essas liminares demoram. Quando chega o resultado, aquela foto não se justifica mais. A doença já mudou, as necessidades já mudaram. Envelheceu. Eu já preciso de outras necessidades.
Quando a gente fala, eu preciso capacitar, a gente tem que mostrar para a família o aqui e agora, daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses. Eu sei, não, mas eu tenho que me organizar para saber naquela situação, este paciente ele tem acesso a isto? Tá, então ele vai ficar estável. Este paciente não tem acesso, essa doença vai correr mais rápida. Episódios, né? Essa família tem recusa, essa doença vai correr mais rápida. Então, quando você tem um olhar, né, e aí sim é um olhar de vivência, é um olhar de quem conhece a doença, você consegue amparar melhor essas situações. Ainda assim, como a doutora Simone fala, na hora que ele interna, por mais vivência e experiência que você tenha, você passa nervoso. Você passa nervoso, você passa angústia, você passa sofrimento, porque você sabe que, de novo, ele vai ser cuidado, mas com protocolos, com normatizações, com guidelines, ou seja, não específicos para aquela doença. Então, vamos falar da parte da disfagia. Ele é um paciente com dificuldade de deglutição, ele é um paciente que tem uma dificuldade no manejo de saliva, eu sei que ele vai entrar e que vão colocar um monte de medida xerostômica neste indivíduo, porque ele tem dificuldade deglutitória, ele vai estar deitado. Vão tirar líquidos, né? Vão baixar os líquidos, alguns ficam até sem ingestão hídrica, nesse primeiro momento, para secar mesmo. Ele vai ficar com uma boca seca, craquelada, partida. Ele não vai ter o assistente de tosse do lado, ele vai começar a formar rolhas, esse pulmão vai fechar, vai diminuir a pressão subglótica, vai ficar mais difícil ainda desse manejo de saliva, e ele vai ter não só mais microaspirações, como além de ter um distúrbio ventilatório restritivo exacerbado, agora ele vai ter um distúrbio ventilatório obstrutivo por rolhas. É uma cascata de eventos, tudo bem? Que podem acometer muito rapidamente, em questão de semanas, e esse paciente evoluir a óbito. E você está lá só pedindo para que não seja colocado um medicamento, que seja colocado um aparelho, que assim, as medidas do bom cuidado, elas são trabalhos de formiguinha, todo dia, todo momento. Não é nada absurdo. Não é nada absurdo o que a gente pede. Não. O que a gente pede é muito simples. É factível. Tudo bem? Dá para fazer à beira-leito. Não tem nada de errado. E não é nada absurdo, é só ouvir. Mas o que nos falta são as escutas. Muitas vezes a escuta é do profissional da área da saúde, pode ser até do familiar, pode ser do paciente também. Tem paciente que não quer cuidado nenhum. Está no direito dele. Eu preciso perguntar se ele quer ser cuidado. Tem paciente que recusa tudo. Tá? Então, o profissional, ele tem que ter um olhar do universo que ele trabalha, porque ele sabe, aqui eu vou ter um melhor resultado. Não é que a doença vai me dar, neste caso, um melhor prognóstico, mas esse indivíduo, ele consegue estar melhor cuidado, já que aquele outro indivíduo, infelizmente, não é que eu não queira dar o meu melhor, mas o meu melhor aí não vai ter respaldo. É isso mesmo. Foram finalizações bem pontuais e tão importantes, né? Vamos deixar isso, ainda bem que fica registrado. Isso vai ficar bem registrado. Bom, foi um prazer conduzir esse encontro. Em nome da Casa Hunter, gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Por favor, fiquem ligados nos canais das mídias sociais da Casa Hunter. Vivendo com ela, será uma semana intensa, com muita informação, depoimentos, videocast, entrevista exclusiva. E todos esses conteúdos você encontra nas mídias sociais da Casa Hunter. Antes de finalizar e agradecer a presença de vocês, queria fazer um convite para que todos vocês estejam presentes na 10ª edição do Cenário das Doenças Raras, que vai acontecer dia 23 de junho no WTC. É um encontro, um dos maiores eventos da América Latina, podemos dizer isso, de doenças raras. Ele é híbrido, presencial online, com transmissão simultânea em inglês, espanhol e libras, e eu convido todos vocês para esse encontro. Eu queria agradecer cada uma de vocês por essa manhã, por esse encontro que tivemos hoje, e assim, viver com ela, respirar com ela, viver e viver.
É isso que eu tenho para dizer para vocês. Muito obrigada pela presença de cada uma de vocês. Agradeço. Obrigada a todos vocês.